Fala galera, tudo bem? Seguinte, eu fui forçado a deixar a aula gravada dessa vez, porque vai ter reunião lá na faculdade com a tese de conclusão de curso dos residentes, daí não tem como deixar de ir, que senão vão voar no meu pescoço. E então, para não perder o ritmo, não perder a rotina, eu estou deixando a aula gravada para a gente poder ir discutindo isso. Eu espero, minha ideia é estar no chat aqui embaixo, tirando as dúvidas da galera enquanto estiver rolando a aula. Pelo menos minha ideia original é essa, tá? Então, como já está gravado, não vamos ficar esperando muita coisa. Que a gente vai fazer? Vamos partir para o negócio, né? Então, o que a galera do Telegram tinha me pedido para discutir era a respeito de úlceras venosas, né? Quais as suas condutas em relação a feridas. Acho que a galera deve estar muito no... Deve estar ficando muito tempo em posto de saúde, essas coisas, deve estar em pânico em relação a isso. Mais de 80% das feridas que a gente encontra no postinho, elas são feridas de etiologia venosa. As outras que são neuropáticas, arteriais, são a minoria, tá? Então a gente encontra muita úlcera venosa na periferia. Aqui, ó, úlcera venosa é a principal. Aqui, ó, úlceras venosas são. Desculpa, etiologia venosa. Venosa é. Raiva. As úlceras, a grande maioria delas são venosas, tá? Úlceras. Principal etiologia venosa. Então, para a gente poder falar um pouquinho melhor a respeito disso, a gente precisa definir bem o que é varizes, como que é a doença venosa, tá? Não adianta nada a gente tentar discutir um tratamento de uma coisa, a gente não fala como é que é, né? Então é o seguinte, vamos repetir rapidão como que é a doença venosa. Então, para a gente poder entender isso, a gente tem que entender como que é o sistema venoso, tá? De uma forma bem simplista, tá? Vou passar meio rápido por essa parte, porque é uma coisa que é bem basicão, mas pra gente poder ter aquela... A gente sai do mega básico para poder entender a lógica da coisa, tá bom? Que é o tratamento específico, tá? Você tem o sistema venoso profundo, tá? Você tem o sistema venoso profundo, que leva 90% da drenagem do retorno venoso. E o sistema superficial, que leva menos de 10%, certo? Então aqui, ó, o profundo tem uma artéria, duas veias para cada artéria, tá? E no superficial você tem todos os ramos tributários, as veias perfurantes, tá? Tem as perfurantes de Cockett, as perfurantes de Boyd, as perfurantes de Dodge, tá? E você tem as safenas. As safenas, elas comunicam o sistema superficial com o sistema profundo. Então ela entra na veia profunda. A veia safena magna, ela tem um trajeto medial, ela vem anterior ao maléolo medial, tem um trajeto bem na face medial do joelho, face medial da perna, medial da coxa, e entra no sistema profundo na femoral comum, na veia femoral comum. Já atrás, a veia safena parva, ela vem do maléolo lateral, posterior ao maléolo lateral, tem um trajeto mais medianizado, tem um segmento dela que é até subfacial, e entra na veia poplítea, em diferentes alturas, tá? E daí tem uma outra veia que vem para cima aqui, que é a veia de Jacomini, mas aí já começa a virar muito estação ciência, vamos seguir a parte prática. Então o que você tem? Você tem as veias profundas, que são as mais importantes, que 90% do sangue é ela que leva, tá? E as veias superficiais, tá bom? Então o que a gente tem aqui que é importante da gente lembrar? Como que se dá o retorno venoso? A veia por dentro ela tem válvula, tá? E não tem um coração na perna. Então o que acontece? Quando você mexe a perna, você contrai a musculatura e essa contração da musculatura leva a apertar uma estrutura valvulada, e por isso que o sangue sobe, tá? Então o que acontece? Você vai ter o seguinte, você vai ter o retorno venoso se dando pelo que a gente chama de visa-tergo. Você tem a contração muscular e isso aperta a veia do sistema profundo e empurra o sangue, certo? Dessa forma. O que mais? Tem isso, tem a variação respiratória, tá? Porque quando você inspira, faz pressão negativa nos membros superiores e puxa, aumenta o retorno venoso, faz pressão negativa no tórax, isso aumenta o retorno venoso nos membros superiores. E quando você inspira, faz pressão negativa no tórax e aumenta a pressão no abdômen. Se você expira, você puxa o diafragma para cima, pressão negativa no abdômen, aumenta o retorno venoso dos membros inferiores, o visa-fronte, tá? Então, o visa-tergo, que é esse daqui, o visa-fronte, que é a fasicidade respiratória, e tem o visa-látero, você tem a artéria que está pulsando e apertando a veia, tá? Então, o que acontece?
A veia normal, ela tem um trajeto que é assim, ó. Quando o sangue vem, o que acontece? Você tem a compressão. Vamos ver se está fácil de enxergar aqui. Tá. Então, o que acontece? Quando você tem a compressão, o que ele faz? Ele vai mandar o sangue numa situação que ele está contra... Ele vai, fecha a válvula e o sangue vai num sentido só, entendeu? Beleza? É mais ou menos por aí. O que é varizes? Varizes é uma doença genética, tá? Ah, peraí, tem mais uma coisinha pra gente poder ver aqui. Cadê? Fecha esse daqui. Tá. Daí, pra gente poder definir isso melhor, tem uma outra coisa aqui, ó. Tem o visa tergo, que é da musculatura. O visa front, que é a fasicidade respiratória. Fasicidade respiratória. E o visa látero, que é compressão arterial, tá? É assim que se dá o retorno venoso, tá? Retorno venoso, normal, tá? E daí o que acontece? Vamos lá. Uma coisa que a gente pode avaliar isso muito bem, tem um exame que a gente chama de pleximografia, tá? Que porra que é uma pleximografia? Você avalia o quanto varia o volume do membro quando a pessoa anda, certo? Então você consegue definir isso direitinho para você saber o quanto que a pessoa mexe, tá? Então, o que a gente faz? Se a pessoa fica de pé parado, o membro não está mexendo. Se o membro não está mexendo, você não tem esse incremento do retorno venoso. Não tem isso, então pela gravidade o membro vai começar a demaciar. Por causa disso, você vai aumentar o volume do membro, vai acumular líquido, tá? E daí quando você mexe a perna, você vai ter a contração. A gente tem 4 bombas, tá? Em relação ao antéreo, a gente tem 4 bombas musculares, tá? Você tem o plexo venoso de Lejar, que é como se fosse um plexo sem válvula na planta do pé, você pisa em cima de uma esponja. Você tem a musculatura própria do pé, você tem a musculatura da panturrilha, da batata da perna, e a musculatura própria da coxa, certo? Então tem essas 4 bombas agindo em conjunto, tá? Então, quando você não tem ação das bombas, vai ter o edema. Então o que você faz? Você deixa o cara deitado, tá? Com a perna para cima, você vai esvaziar um membro do paciente, é assim que é feita a pleximografia. Então o que você faz? Deita aqui, esvazia o membro do paciente, tá? Logo depois, isso com uma estrutura para você poder medir, tá? Deita o paciente, esvazia o tamanho do membro, deixa o maluco de pé. Daí você vê o tempo que leva para isso aqui encher. Você vai ver que vai chegar no tamanho máximo. Daí o que você faz? Você ativa a bomba da panturrilha. Você faz o cara que está de pé pegar e ficar na ponta do pé em torno de 10 a 15 vezes. Desculpa, você faz ele ficar de pé. Fica da ponta do pé uma vez e baixa. Então você vê o quanto que tem a fração de ejeção de uma contração da panturrilha. Então você vê ele baixar, certo? Encheu, tá de pé, tamanho, volume máximo. Daí o cara fez uma contração, daí você viu o quanto diminui. Depois o que você faz? Você vê o tempo que leva para encher, você vai ver que é semelhante. E daí tem uma outra coisa que a gente faz, que é avaliar de forma contínua. Você faz ele fazer a mesma coisa 10 vezes seguidas. Vai diminuir, 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 e você vai ver que vai ficar uma pressão um pouquinho maior do que quando está deitado, mas isso aqui seria o volume, a diferença de volume residual, beleza? Então a partir daqui você já vê como é que funciona, como é que você avalia uma pré-sismografia. Esse exame ele é mais usado hoje para estudo, não tem tanto para indicação clínica para esse exame. Hoje em dia a gente usa muito pouco. Mas isso aqui é para você entender a lógica de como que é o retorno venoso. Esse exame é fantástico. Ele é totalmente prático, ele é bem fisiológico em relação ao que está acontecendo. Tá? Aqui, ó, pleximografia. Aqui é uma pleximografia a ar, tá? Existe também a fotopleximografia, mas aí já começa a virar muito estação ciência para vocês. Tá? Então o que acontece? O que é varizes? Varizes é uma doença genética. Varizes, que porra que é varizes? Varizes é uma doença genética, ela tem um cunho genético, tá? Que tem várias teorias na formação. Você tem uma diminuição da elastina na parede do vaso. Parede do vaso. É uma das teorias, tá? Outra teoria fala a respeito das metaloproteinases, mas até aí já vai... Bom, independente, o que acontece? A parede ela é muito frágil, a parede fica mais frágil. Se a parede fica mais frágil, o que acontece? Ela não tolera o aumento da pressão venosa. Se ela não aumenta a pressão venosa, o que vai acontecer? Ela vai dilatar.
certo? Dilata. E quando ela dilata, leva a uma insuficiência valvular, tá? Então o que acontece? O que vai dilatar é o quê? O que tem um monte de músculo ao redor, que é um sistema profundo, ou as veias superficiais só tem gordura e pele? As veias superficiais. Entendeu? Porque desse jeito que acontece, ela vai acabar dilatando e daí você vai começar a ter refluxo venoso. Então vai começar a acontecer isso aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Deixa eu ver se dá para enxergar. Isso, beleza. Então aqui, ó, você vai ter o refluxo venoso. Então ao invés do sangue subir de forma adequada, ele vai refluir. Em refluindo, você vai ter o quê? Você vai ter o aumento ainda maior da pressão venosa. Isso faz um feedback positivo que leva a alterações aos outros sintomas. Quais os sintomas que o paciente tem com varizes? Ele vai ter sensação de peso, vai ter inchaço, pode acontecer do ferro do sangue sair da hemoglobina e impregnar na pele. Isso aí vai levar a o que a gente chama de dermatite ocre. E em quadros mais avançados, agora a gente está chegando no tema da aula, que é a úlcera venosa. O quadro mais inicial de varizes é quando você tem o aumento da pressão nos capilares. Isso aqui a gente chama de telangiectasia, que é aqueles vasinhos que a mulherada entra em pânico querendo secar. Tá? Isso aqui, ó, esse roxinho, titiquinho aqui, ó. Beleza? Aqui a gente tem uma coisa que a gente utiliza, é a classificação, para a gente poder avaliar isso aqui, a gente usa a classificação de CEAP. CEAP. CEAP é clínico, etiológico, anatômico e seria fisiopatológico, né? Mas é o patofisiológico, só para poder bater com o CEAP direitinho, tá? É que esse termo tá todo em inglês. Então, eu nem vou focar os outros, vamos focar mais pro clínico para a gente poder partir logo para a parte de feridas, tá? Então, em relação ao clínico, a gente tem o CEAP C1, que é quando tem telangiectasia. Telangiectasias, que é o quê? Que é essa porrinha aqui, ó. Cadê? É isso aqui, ó. Telangiectasia. São os capilares que aumentaram de tamanho pelo efeito da hipertensão venosa, tá? Pressão, assim, em relação ao que você tem que levar em conta é o seguinte, um vaso com um diâmetro muito pequeno, ele leva muito pouco sangue. Então isso aqui não justifica grandes coisas de sintoma. Tem gente que tem sintoma disso, mas não é a maioria dos casos. A grande maioria das vezes que a pessoa tem só isso daqui, ela não tem sintoma, tá? Não justifica sintomas tão importantes. Você pode ter o C2, que é quando já tem tributárias varicosas. Aqui sim, você já começa a ter um sintoma um pouco mais razoável, C2, tá? Quando você não tem inchaço, não tem outras coisas, mas já tem as veias grandes, certo? Aqui o cara já começa a ter um pouco mais de sintoma, ele pode já ter uma queixa um pouco maior. Se isso acontecer de uma forma um pouco mais arrastada, você pode começar a ter edema, C3, edema, certo? C3, cadê o nosso C3? Está aqui, ó. Quando você tem edema, você vai ter o quê? Sinal de Godet, sinal do cacifo. Esse daqui eu peguei dessa página aqui, do Caminho da Enfermagem, tá? Que é Lucas Fontes, tá? Já tem algumas coisas que a gente acaba pegando, não tem tanta imagem tão boa, e tem umas imagens muito tops que a gente precisa dar o crédito para a pessoa que tirou. Que mais? Quando começa a aparecer mais tempo, ainda mais crônico, você vai evoluir com o quê? Você pode começar a ter alterações tróficas de pele, tá? Como, por exemplo, a dermatite ocre, tá? Que é aqui, ó, dermatite ocre é quando começa a ter aquele tom mais de ferro, ó. Esse tom mais escuro, porque o ferro do sangue sai da hemoglobina e vai impregnar na pele, beleza? E daí, em quadros mais avançados, o que pode acontecer? Eu vou pular o C5 e vou direto para o C6. O que acontece? Quando você tem essa situação de ter hipertensão venosa muito prolongada, o que vai acontecer? Você pode ter a abertura de uma úlcera venosa, tá? Por lesão provocada pela hipertensão venosa de longa duração, tá? Isso é importante a gente ver, tá? Então aqui, ó, isso aqui é uma úlcera venosa bem típica. O que é uma úlcera venosa? Ela tem estigmas de doença venosa, ela vai ter as tributárias varicosas também, ela vai ter alteração de pele, alteração de dermatite ocre,
tá? Que mais? Geralmente é uma úlcera que a gente chama de úlcera com fundo limpo, ela tem principalmente tecido de granulação, que é tecido de cicatrização, bordas bem delimitadas, tá? Isso é importante da gente ver, tá? E quando ela não está complicada, quando não tem infecção, nada de diferente, é uma lesão não dolorosa, é uma úlcera que não dói, tá? Você considera como sendo úlcera quando tem mais do que 2 a 3 semanas de duração. Mais do que isso, geralmente é uma escoriação, uma coisa que cicatriza muito mais rápido, tá bom? E essa ferida, quando fecha, ela vai pro C5, tá bom? Então, aqui o C5, uma cicatrizinha de uma ferida. Feridinha cicatrizada. Beleza, galera? Então, a partir daqui, a gente já consegue ter já um norte em relação a essas coisas. E qual que é a base do tratamento? A base do tratamento é a gente diminuir, aqui ó, a base do tratamento da insuficiência venosa. Qual que é? É você otimizar o retorno venoso, certo? Eu já vou chegar nas feridas, tá, gente? Calma. Eu preciso explicar como que a gente faz o tratamento para poder chegar e depois orientar como que a gente cuida das feridas. Se você quer otimizar o retorno venoso, você tem que fazer o maluco começar a andar, tá? Primeira coisa, estimular a deambulação. Ou atividade física no membro. Tá? Quanto mais ele mexer a perna, mais aumenta o retorno venoso, menos pressão venosa vai ter na perna, mais rápido fecha a ferida. Tá? O que mais que a gente tem que fazer? Você tem que orientar esse paciente a utilizar o que a gente chama de... se você puder deixar esse paciente em Trendelenburg, quando ele for se deitar, por quê? Porque se ele deixar a perna para cima, pela gravidade você vai aumentar o retorno venoso. É tudo totalmente lógico. E isso aqui é uma coisa que é importante da gente ver, que é o seguinte: se a pessoa tiver uma alteração muito importante em relação à perfusão do membro, a gente tem uma contraindicação para isso, tá bom? Que é o que a gente chama de terapia compressiva, tá? O que é a terapia compressiva? Terapia compressiva é a gente fazer o seguinte: a gente apertar a perna, apertar o membro, tá? Aumentando a ação das bombas, certo? Desse jeito você vai aumentar o retorno venoso também, tá? Existem 2 tipos de terapia compressiva, tá? Existem o que a gente chama de terapia compressiva elástica, tá? E existe terapia compressiva inelástica, tá? Então aqui, ó, 2 conceitos são importantes aqui, ó, terapia compressiva elástica e inelástica. Para a gente poder entender isso, a gente precisa saber o que é o seguinte: você precisa saber o que é pressão de repouso, e o que é pressão de trabalho. Pressão de trabalho. Vamos traduzir isso em português claro, tá? O que é pressão de repouso? Você tem alguma coisa que ativamente aperta o membro, tá? Você tem uma coisa que está lá apertando a perna e isso força o vaso a voltar ao tamanho normal, beleza? Independente do cara mexer ou não, é assim que funciona. Essa é a base das terapias elásticas, tá bom? Você utiliza principalmente a pressão de repouso. Você vai apertar o membro e desse jeito você faz com que otimiza o retorno venoso, tá? E outra coisa que existe é a terapia com pressão de trabalho. O que significa isso? Se você pegar e você fixar o volume do membro, tá? Lembra que a gente falou que a perna muda de tamanho? O volume da perna, conforme vai inchando, ela muda de tamanho? Então, o que acontece? Se você pegar uma bexiga e você colocar dentro de um copo fechado e você tentar assoprar nessa bexiga para encher, você vai perceber o seguinte: esse copo ele vai fazer muito mais pressão contra as paredes da bexiga do que o que você vai estar assoprando, certo? Então, o que acontece? Quando você fixa o volume do membro, você vai fixar o continente e o conteúdo muda de tamanho. Então, isso vai fazer uma compressão muito maior, beleza? É daí que vem a lógica da coisa, tá bom? Então, o que acontece? Quando você tem, ó, pressão de repouso, ativamente algo ativamente aperta a perna.
tá? Então você tem uma coisa que comprime, certo? Geralmente o que a gente faz é compressão graduada. Você tem uma pressão mais alta, mais distal, e conforme vai subindo, vai diminuindo essa pressão de forma graduada. Desse jeito você vai só otimizar o retorno venoso, você vai aumentar o efeito da bomba, tá? E o que é a pressão de trabalho? Você fixa o continente, tá? Você faz um enfaixamento que não mexe, tá? Um enfaixamento inelástico, por isso tem esse termo inelástico, tá? Inelástico, tá? Que vai fixar o volume da perna. E o conteúdo muda de volume, certo? Quando o conteúdo muda de volume, sendo que ele vai estar fixo, isso aumenta muito a pressão, a compressão, certo? Traduzindo isso para coisas que a gente usa, tá? Você tem o seguinte, a terapia compressiva, você tem a elástica e você tem a compressão inelástica, certo? Então, ó, cadê aqui? Você tem o seguinte, ó, você tem a pressão de repouso, que você tem alguma coisa que ativamente aperta a perna, e você tem a pressão de trabalho, em que você fixa o continente, você fixa o que está segurando, tá? Que é o enfaixamento inelástico, e o conteúdo muda de volume quando o cara fica de pé. Isso aumenta loucamente, tá? Usando a pressão de repouso, a gente consegue utilizar meias elásticas que chegam a pressão até 40 milímetros de mercúrio no tornozelo, tá? Com o enfaixamento inelástico, você consegue chegar em até 70 milímetros de mercúrio, beleza? Então, a partir daí, você já começa a entender que você consegue usar uma compressão maior com compressões inelásticas do que compressões elásticas, certo? Então, a partir daí que a gente já tem esse conceito já bem montado, tá? Então, como é que é feita a compressão? Você tem o seguinte, você tem aqui, aqui, pronto. Então, você tem o seguinte, você tem a compressão elástica, que ela é feita como? Ela é usando meias elásticas, e você tem vários níveis de graduação de meia elástica, tá? Você tem um padrão de baixa compressão, que é 15 e 20, padrão de média compressão, que é 20 e 30, e padrão de alta compressão, 30 e 40, tá? Cada uma delas tem indicação precisa e você vai atuar onde tem a veia que está incomodando. Tem veia só abaixo do joelho, uma meia 3 quartos. Tem veias acima do joelho, uma meia 7 oitavos. Tem veias na raiz da coxa, tem veias mais glúteas, tem veias mais altas. Aí você pode pensar numa meia calça, tá? Tem situações que a gente pode utilizar também associações de meias elásticas. Mas aqui são indicações precisas, tá bom? Que mais? A compressão inelástica, o que é isso? É você fixar o volume. Então você usa isso com enfaixamentos que fixam o volume da perna. Fixam o volume da perna. Aqui entra dois tipos de curativo que a gente usa, tá? E esses enfaixamentos, eles ficam por vários dias, tá? Para quê? Para você garantir que vai manter essa pressão de uma forma constante e desse jeito você vai manter a pressão. Você vai conseguir manter esse curativo por mais tempo e vai ter um efeito muito maior, tá? Aqui entra a bota de Unna, tá? O que é a bota de Unna? É um tipo de enfaixamento que vai fixar o volume da perna e ele vem com uma pasta. E essa pasta dá alimento para a ferida. Vamos chegar nela mais tarde. E existem também os curativos multicamada. Tá? O que é isso? São vários enfaixamentos elásticos que têm um efeito inelástico. E a associação de meia elástica daria até para a gente considerar como sendo... Ela está um misto entre terapia compressiva elástica e inelástica. Aqui dá para a gente até colocar para cá. Ó, peraí. Que alguém me perdoe se estiver errado essa parte, mas você pode lançar a mão de tratar mais ou menos como se fosse dessa forma, tá? A gente usa a associação de meia elástica principalmente como uma indicação, como se fosse uma terapia compressiva inelástica, tá? E daí o que acontece? Em relação ao tratamento, a gente tem que definir o quê? Você tem que saber quando que você tem um tratamento dessa forma, para você saber como você vai abordar, certo? Então vamos lá, para a gente poder definir, se você vai deixar uma ferida fechada vários dias, ela não pode estar infectada, tá? Então você tem que saber como avaliar uma ferida. Então vamos lá, como abordar uma ferida. Acho que agora é a parte que está todo mundo querendo ver, tá? Então o que você tem? Você tem o seguinte, primeira coisa que a gente tem que ver, quando você vai definir uma ferida, você vê o seguinte, essas feridas geralmente elas começam da seguinte forma, você tem um trauma pequeno, coisa assim, e fez a lesão, certo? Ela não começa já com tecido de granulação direto, ela vai começar com um tecido desvitalizado, certo?
Isso aqui pode acabar formando inicialmente fibrina, tá? Ou áreas de necrose, tá bom? E daí, ou então, quando tem uma fibrina muito pequenininha, muito pouca coisa, isso aí geralmente você ouve muito enfermeiro falar isso. Ah, tem esfacelo. Que porra que é esfacelo? Esfacelo é fibrina, tá bom? De uma forma bem simples. Mas fibrina é aquela mais brancona e o esfacelo é aquele bem catarrinho que fica em cima, pouca coisa, tá bom? Daí o que você vai fazer? Como que a gente trata uma ferida? Você vai pegar o tecido que está desvitalizado, você vai tratar esse tecido de tal forma que ele começa a ficar um tecido viável, tá? Então aqui, ó, tecido desvitalizado é o quê? Você tem que entender que é um tecido inviável, certo? Então você vai tratar esse tecido inviável para você deixar o tecido viável. Então aqui você vai fazer o quê? Tornando ele viável, ele vai formar os tecidos de cicatrização. Como que é um tecido de cicatrização? Que a gente chama de tecido de granulação, tá? Que tem um infiltrado de células de defesa e geralmente é uma ferida, tem um vermelho vivo e que sangra facilmente, tá? E depois você vai ter o quê? Você vai ter a epitelização do tecido. Beleza? Eu estou colocando bem a grosso modo para a gente poder partir para a parte que interessa, tá? Então aqui o que a gente vê? Você tem o seguinte. Vamos aqui. Você tem o seguinte. A ideia qual que é? Você tem que... O princípio você vai ter o seguinte. A gente tem que imaginar que você tem que tratar a causa, né, da lesão, né? Se for doença venosa, você vai ter que tratar a insuficiência venosa. Se for, sei lá, uma doença arterial, não estiver chegando sangue, você vai ter que ou tentar revascularizar ou fazer outra coisa. Se for um pé neuropata que aparece por pressão, você tem que tirar a pressão, você tem que tratar a causa, tá? Tratar a causa da ferida. Não é tratar a ferida por tratar a ferida, beleza? Aí é que entra o vascular, tá? O acompanhamento com o especialista é importante nessa hora, tá? Por quê? Porque esse cara é quem vai poder chegar e falar assim, olha, você pode até tratar a ferida da melhor forma possível, só que se você não tratar, por exemplo, você ficou fazendo um tratamento específico, um tratamento com ácido compressão na paciente com uma úlcera venosa, ótimo, excelente. Fechou a ferida, tesão, excelente. Se você não tratar as varizes dessa mulher, vai abrir de novo essa porra. Entendeu? O paciente tem um pé neuropata, você ficou lá, fez o curativo, lá, você deu teu sangue no paciente, cicatrizou mal pelo fronte plantar, excelente. Se você não tratar esse cara, ou não tratar a lesãozinha que está com osteomielite, ou você não tirar a causa que está fazendo aquela ferida, ou você não tratar, sei lá, colocando um calçado específico, o cara vai abrir de novo aquela porra. Se você não pegar e você, por exemplo, tem um paciente que tem uma úlcera hipertensiva, você tratou, cuidou, deu o teu sangue pro cara. Se você não controlou a pressão desse cara, vai abrir a porra da ferida de novo. Tá bom? Então é tratar a causa, isso é super importante. Aí é que entra o vascular, no caso da doença venosa. Porque, no caso, é uma coisa que geralmente o clínico não tem como mexer. Que seria, por exemplo, usar cirurgia de varizes, termoablação de varizes com laser, ou espuma, até tem as indicações precisas para isso, isso daí geralmente é o especialista que acaba fazendo, tá? Onde que o clínico consegue atuar? O cara tá lá na linha de frente, tá lá no postinho, com o paciente encarando ele com aquela cara de pânico. Por favor, me ajuda, pelo amor de Deus, eu não aguento mais essa merda fedendo na minha perna. Então o que você vai fazer? Você vai chegar pro cara e vai fazer o seguinte, o pensamento que a gente tem que ter de raciocínio clínico é assim, você tem que pegar e fazer o quê? O que for, o raciocínio é simples, é desbridar o que for inviável e nutrir o que é viável. Tá? O desbridamento não necessariamente é desbridamento lâmina de bisturi e operar, tá bom? O que eu quero dizer é o seguinte, existem desbridantes químicos que a gente pode lançar mão, certo? E outra coisa que é importante é você manter a ferida não infectada, tá? Então tem alguns cuidados que você tem que orientar para evitar que a ferida infecte, tá? E manter a ferida o menos secretiva possível. Mas ela não pode ser uma ferida totalmente seca também, tá? Porque é no meio úmido que a ferida, que o tecido de granulação se forma e cicatriza, tá? Se você tiver uma ferida, principalmente em relação a úlceras venosas, se a ferida aumentar a secreção, começar a ter sinais flogísticos eu quero dizer hiperemia, vermelho, calor, tá? E dor. Aqui você tem que pensar em infecção, tá? Febre também é uma coisa importante da gente pensar, beleza? Então você tem que lançar mão dessas coisas. Se tiver infectado, se tiver infecção,
Aí você tem que pensar no seguinte, tecido desvitalizado mantém a infecção. Você tem que pensar em antibiótico terapia específica, pensando em flora de pele, ou, no caso dos diabéticos, você tem que pensar em polimicrobiana também, tá? E você tem que pensar em desbridamentos, tá? Aí também, dependendo do tipo de desbridamento, às vezes dá pra você fazer, às vezes não, tá? Às vezes acaba tendo que passar pro especialista, porque às vezes tem que, sei lá, levar para centro cirúrgico, fazer coisas assim, tá? Quando a gente tem uma ferida não infectada, feridas não infectadas, a gente tem que voltar para aquele raciocínio que a gente tem antes. Desbridar o que tiver ruim e nutrir o que tá bom, certo? Então aqui, ó, só para vocês terem uma lógica da coisa, ó. Como que é o que a gente tem, como é que são os aspectos do que é tecido viável e o que é tecido não viável, tá? Para ficar mais fácil, porque é uma coisa que vira estação ciência. Você pode ter o seguinte, algumas das fotos que eu tenho aqui não são de úlcera venosa, tá? Mas pelo menos já vai dar um norte para a coisa. Você pode ter áreas de necrose de pele, tá? Tá? Isso aqui é de se eu não me engano, isso aqui é de uma úlcera de decúbito, tá? Ó, tá aqui, ó. Abriu, ótimo. Aqui, ó, você vai ver o seguinte, ó, dá uma olhadinha como é que tá aqui a ferida. A resolução tá uma bosta, gente. Desculpa, mas pelo menos aqui dá pra gente pegar, ver como é que tá a situação. Você vai ver que tem um preto aqui, ó. Esse preto aqui é necrose, tá bom? E aqui, essa partezinha, geralmente quando forma essa área de desvitalização, ela começa como um branco e depois ela fica mais enegrecida. E daí ela começa a delimitar, começa a soltar o tecido que está ruim e embaixo começa a formar o tecido de granulação por cima. É um jeito do próprio corpo expelir isso, tá? E daí essa ferida, ela se solta, tá? Isso aqui é uma necrose. Aqui ao redor você vê o tecido de granulação bonitinho, que é a área que, por exemplo, nesse caso que é uma úlcera de pressão, aqui ele não tem essa pressão, aqui é onde tinha pressão mantida. Quando você já está começando a tratar, você começou já a tirar essa área de necrose, porque ela já estava se soltando, e aqui está formando já o tecido de granulação, e aqui tem neoepitelização, tá? Que mais? Agora vamos te mostrar um pouquinho mais em relação a úlceras venosas, tá? Vou pegar um casinho de pacientes aqui no consultório. O que a gente tem aqui, ó? Você tem um paciente que ela tem uma ferida que tem o seguinte, uma úlcera venosa de mais de 20 anos, bilateral, tá bom? Já com dermatofibrose, já tinha áreas de linfedema associado, tá? E aqui a gente vê fibrina, tá bom? Esse brancão aqui, ó, isso aqui é tudo fibrina, tá? Isso aqui é fibrina entremeada com áreas de granulação. Pode ver que era uma úlcera que não doía, ela tinha dor pela hipertensão venosa que ela tinha, e ela veio sem tratamento. Isso daqui era a primeira consulta dela, tá? Daí o que acontece? A gente precisava tratar a insuficiência venosa dessa paciente, tá? Daí o que acontece? A gente começou com algumas medidas de tratamento. Quando a gente começou a otimizar, a gente começou a tirar a fibrina e tratando também o quadro de insuficiência venosa. Aqui a granulação começou a ficar mais viva, tá vendo? E aqui tem umas areazinhas de necrose que acabaram se formando por um quadro infeccioso, estava associado, a gente foi tratando depois. Então, a gente entrou com aqui só com coisas para nutrir a ferida e desbridantes químicos aqui, certo? Só para ter uma noção de como a gente estava lidando. Mais para frente, a ferida começou a ter áreas de granulação mais viva, e começou a formar áreas de neoepitelização, tá? Então aqui, ó, você vê o tecido de cicatrização novo, ó, e você vê brotos de tecido, ó, tá vendo? Brotos de pele. E daí vai se formando tecido de granulação e a granulação começa a preencher, até que ela chega perto da altura da pele, e o que vai acontecer? Ela vai começar a fazer o seguinte, ela vai começar a formar, cadê? Ela vai começar a formar áreas de granulação, ela vai aumentar as áreas de granulação e as áreas de epitelização aqui, ó. Tá vendo aqui que tá começando a formar novos brotos de pele, tá vendo? E daí o tecido de granulação lentamente vai formando essa pele mais nova, que é uma pele bem clarinha e bem frágil, tá? Essa parte neoepitelizada, você tem que manter ela muito bem hidratada, tá? Eu tô te mostrando, são todos casos de evolução da mesma paciente que tinha úlcera bilateral, tá? Só que isso aqui não foi só o curativo, foi curativo mais tratar a insuficiência venosa dessa paciente. Essa paciente eu tratei com umas 6 ou 7 sessões de espuma de polidocanol, tá? Que mais? Daí aqui, ó, um pouquinho mais pra frente, já a ferida já cicatrizada de um lado. Aqui já tem uma epitelização já um pouco mais tardia, tá? Foi um pouquinho depois que a ferida tinha cicatrizado, tá? Do outro lado aqui, como é que ficou depois?
Ah, isso aqui é outra coisa. Isso aqui é uma área de necrose um pouco mais importante, tá? Isso aqui é de outro paciente, tá? Para não virar zona. Aqui a gente tem uma úlcera que também era por decúbito, tá? Ainda não tem tanta granulação, tinha uma área de necrose, a gente ressecou a área de necrose no desbridamento cirúrgico e ainda tinha uma areazinha pequena que acabou ficando desvitalizada. Depois isso aqui, quando é uma área desvitalizada muito grande, isso aqui é passível de você desbridar. Muitas vezes, essa região aqui, como ela não é inervada, como já é tecido morto, isso aqui dá para você desbridar muitas vezes até no próprio ambulatório, no próprio postinho, dá para você desbridar isso daqui, tá? Que mais? Aqui é a mesma ferida, mais para frente depois de um desbridamento e depois de um pouco mais de curativo, tá bom? Isso é outra coisa que é importante a gente fazer, tá? Que mais? Em relação a tipos de coberturas, agora vem a parte importante. A partir daqui a gente já consegue já definir como é que o que é uma ferida, o que é um tecido não viável, tá? Cadê? Tecidos não viáveis, como por exemplo, áreas de necrose aqui, tá? Ou áreas de fibrina, tá? Cadê? Áreas de fibrina, deixa eu pegar as iniciais daquela senhorinha. Aqui, ó. Quando tem fibrina entremeada, aqui fibrina e esfacelos é aquela fibrininha meio catarrinho, tá? Aqui tem mais esfacelo e mais fibrina. E entremeado com tecido de granulação. Tecido de granulação bonitinho, deixa eu pegar um tecido de granulação bonitinho para vocês de novo. Cadê? Tecido de granulação bonito, ó, tá? Aqui tá. Tecido de granulação lindo, ó, aquele vermelho, carne de vaca, tá? Então esse aspecto é aquele que cicatriza bem, tá? Ele já tá mais superficial, tá? E o tecido já neoepitelizado, tá? Então, vamos voltar para a lógica da coisa, para vocês poderem identificar. Você tem o seguinte, o princípio é, qual que é o princípio da coisa? Você tem que nutrir o que é viável, o que for tecido de granulação, tá? E proteger também o que é viável, proteger o tecido íntegro, certo? É super importante, a pele ao redor você tem que proteger, tá? E o tecido desvitalizado, você tem que desbridar o tecido não viável, certo? Então você tem o que? A gente tem que pensar que existem desbridantes químicos. Vamos pensar primeiro, você tem os desbridantes químicos, tá? E outra coisa, além de nutrir o tecido viável, você tem também o que? Manter o tecido úmido, ou úmido. Porque é o tecido, o curativo bioativo é o curativo com um mínimo de umidade, tá? Se você deixar ele ressecado, a granulação ela não persiste, tá? Isso é muito importante da gente levar em consideração também, tá? Então o que acontece? Como a ideia é manter um curativo bioativo, você sempre deixa o curativo fechado, isso é fundamental. Não se abre curativo de ferida aberta, tá? Então vamos lá. Manter curativo ocluído. Manter sempre fechado, tá? Não tem aquele negócio, não, quero fazer a ferida respirar. Vocês têm que levar em consideração, em algumas situações você pode usar, mas é bem raro da gente poder fazer isso. Via de regra, a ferida é fechada, tá? Só se tiver alguma restrição muito grande, mas aí tem que individualizar os casos. Via de regra, você deixa o curativo fechado. Tanto é isso que você tem que evitar, você evita a contaminação dessa forma. Contaminação. Como que você faz isso? Você vai pegar e vai fazer o quê? Você vai pegar, quando o paciente for tomar banho, você tem que isolar a ferida no banho do paciente. Uma coisa que às vezes ajuda aqui, tem muita gente que orienta isso aqui, usa saco plástico, tá? Saco plástico e veda, com esparadrapo, esparadrapo não, porque isso aí vai arrancar a pele do maluco, tirar pelo pelo menos, vai doer pro cacete. Então você pode colocar, tem muita gente que você vê, é muito comum em hospital público a gente vê isso daí, de você pegar e você embala eles embalam com um saco plástico, aquele saco do hamper, e fecha e dá aquela vedada com fita crepe. Geralmente eu pessoalmente não gosto de orientar isso porque sempre vaza por dentro dessa porcaria, acaba nunca ficando tão legal, o cara tem que trocar o curativo imediatamente depois. Claro, você vai trocar o curativo imediatamente depois, mas uma coisa que às vezes funciona bem é você orientar você orientar também, uma coisa que eu pessoalmente costumo orientar muito é usar filme, tá? O filme, deixa eu ver um modo, é que eu não quero falar marca de nada aqui, mas sabe o filme de salada, aquele que você usa para proteger a pele, proteger salada de mosquito, essas coisas? Você vê muito isso em
em restaurante, em casa é muito comum de ter isso. Vai colocar coisa congelada, geralmente a gente coloca um filme. Se você pegar e você enfaixar o curativo do paciente por cima do curativo com o filme, você consegue isolar muito melhor. Daí o cara consegue tomar um banho decente, tá bom? Ele fica muito mais confortável. E daí depois o que você vai fazer? Você vai, depois que você isolou, o cara tomou o banho dele, já secou e tudo mais, quando a pessoa fica de pé e toma o banho, você imagina a sujeira de todo o corpo caindo em cima da droga da ferida. Vai infectar muito fácil, velho. Então o que a gente tem que fazer é o seguinte: isola, isola. Eu costumo sempre orientar a usar filme que eu acho que veda melhor, acaba sendo mais confortável para o paciente, tá? Daí o que acontece? Depois que fez isso, o que ele vai fazer? Ele vai tirar o curativo. Geralmente a gente faz, ou o paciente vai no postinho fazer, ou quando é mais orientado, você consegue pedir para ele fazer isso em casa. Tira o curativo, lavar de forma o mais estéril possível. Daí como que é feito isso? Geralmente a gente pede para usar soro fisiológico, tá? Grande quantidade, tá? Ou então, quando o paciente, não adianta, a gente trabalha no SUS, né? Todo mundo lida com paciente SUS. Então, conseguir o soro nem sempre é tão fácil para o paciente. Então, o que você pode pedir para o paciente fazer quando ele não consegue o soro? Ele tem que pegar, ferver a água e deixar esfriar. Ele vai esterilizar a água antes de usar para lavar. Tá? Desse jeito ele esterilizou a água que ele está usando para lavar e vai lavar com isso. Evita usar água corrente, tá? Porque a água corrente é assim, leva em consideração que a gente está no ambiente onde você não tem noção de como é que é o cano, né? Então, sei lá, abriu a torneira, tá tendo, sei lá, ainda mais essas enchentes, agora você vai que o cara abre a torneira, tá saindo água marrom, aí fodeu, tá? Então você tem que pensar dessa forma. Tá bom? Que mais? Depois que ele fez isso, o que ele vai fazer? Ele vai utilizar vai utilizar o curativo da forma como ele vai colocar da forma mais estéril possível, tendo o mínimo de contato com a parte que vai ter das gazezinhas que vai ter contato com a pele, tá? Com a ferida e enfaixar, tá? E vai manter esse curativo. Geralmente, a grande maioria das vezes a gente mantém o curativo diário, tá bom? Tá? 24 horas. 24 horas. Tem casos, existem curativos, a gente vai chegar lá, que existem curativos de mais longa duração. De maior duração. São curativos que podem absorver melhor o tecido, tá bom? Existem curativos, desses que a gente encontra mais fácil em postinho, que dá para deixar 72 horas, tá? Mas existem curativos que ficam até 7 dias, tá? Normalmente, os que a gente consegue fácil em postinho o ideal é você não passar muito de 3 dias, senão ele começa a ficar uma coisa catastrófica, tá? Mesmo aqueles mais absortivos que você consegue no posto, não necessariamente você consegue deixar muito mais tempo, tá? Então vamos lá, agora voltando para os desligantes químicos. Você tem o seguinte, você tem os desligantes químicos e você tem o que você pode usar para nutrir o tecido e manter ele úmido. O que você pode usar para, aqui ó, nutrição de tecido. Eu não consigo pensar num item legal para deixar nessa parte. Nutrição de tecidos. Que é mais para você manter aqui ó, manutenção do meio do tecido. Tá? Mais fácil, ficou mais bonitinho. Você tem o que? Você tem o ácido graxo essencial. Graxo essencial. Que porra que é isso? O AGE. O AGE é o que todo mundo lembra do Dersane. Tá? Então, o que? Com isso aqui, você literalmente mantém, é um óleo, tá? Se o paciente não tiver condição de comprar um negócio, não tiver um posto, sei lá, alguma coisa assim, você pode usar o óleo de girassol, tá? O mais comum é você pegar óleo de girassol mais vitamina A e vitamina D, tá? Você quer fazer 1 litro de AGE para você poder deixar o paciente não consegue ter nada disso, o que você faz? Você orienta o paciente a pegar 1 litro de óleo de girassol no mercado, mete uma ampolinha de vitamina A, uma ampolinha de vitamina D, ele fez 1 litro de AGE daquele que ele compra muito mais caro, tá? Então, é uma tabajarice, não vou te negar, mas é uma forma que você consegue pegar o paciente que não teria nada para ter uma coisa um pouquinho melhor, tá bom? Que mais que você pode utilizar? Isso aqui é coisa que você não vai ter no SUS, tá? O hidrogel. O hidrogel é a mesma coisa. Lembra que existe hidrogel e existe hidrogel com alginato. O hidrogel com alginato, o alginato é um desbridante super importante,
tá? Então, você usa o hidrogel isolado sem o alginato só para manter o tecido também. Você encontra também, isso aí vendendo, existe o terceiro hidrogel também, tá? Tem vários tipos de hidrogel, tá? Só que o mais comum de você encontrar o hidrogel é o hidrogel com alginato, é importante você lembrar disso, tá? Então, entre aqui, esses de cima, a gente vai pensar para isso, tá? E existem os desbridantes químicos, existem desbridantes mais fracos e mais fortes, tá? Lembrando que, antes de qualquer coisa, quando você vai usar um desbridante químico, você tem que lembrar de proteger a pele ao redor da ferida, tá? Por quê? Porque se você não proteger a pele, o que vai acontecer? Você vai desbridar a pele. Isso daí queima a pele, literalmente queima a pele. Todo mundo aqui, quando já viu um paciente de curativo, você já deve ter visto que tem muito curativo que fica aquele halo branco ao redor da ferida, tá? O que é esse halo branco ao redor da ferida? Esse halo branco ao redor da ferida, deixa eu ver se eu tenho uma fotinha aqui com um halo branco aqui. Tinha uma fotinha inicial de alguém aqui, cadê? Acho que eu passei agora há pouco uma ferida que tinha. Essa aqui tava mais feia, essa aqui acho que tem um pouquinho. Não, não é essa. Não é essa não, essa aqui foi depois. Aqui, ó. Se você pegar essa foto aqui, ó, dá uma olhadinha aqui, ó, você vai ver que tem essa partezinha mais clara. Tá vendo? Tá um pouquinho mais hiperemiado só ao redor aqui, ó. Então, o que a gente nota? Esse mais hiperemiado aqui ao redor é o que? Você tem que estar usando o desbridante químico, só que ele falhou um pouquinho na hora de proteger aqui. Então, você tem uma reação inflamatória, inicialmente fica só esse vermelho, tá? E ele pode ter depois um halo mais esbranquiçado. Isso é uma coisa que você vê muito em pé diabético, tá? É muito comum a gente ver pé diabético quando o paciente não usa barreira protetora, de ter esse detalhe. Tá? Então esse branco ele acaba perpetuando a ferida, tá? Perpetuando a ferida. E daí como é que você faz para proteger essa porra, gente? Você pode utilizar coisas como o óxido de zinco. Isso costuma ter no posto, tá? O óxido de zinco ele é fantástico para isso. Por quê? Porque ele evita, geralmente são soluções que diluem em óleo, não em água. Então, você vai perceber que ele faz como se fosse uma meleca que fica ao redor da pele. Outra coisa que eu costumo colocar muito é o hipoglós. O hipoglós ele também é diluído em óleo e não em água. Vai super bem. É que no posto você consegue fácil o óxido de zinco. Na prática, o hipoglós, o Bepantol, essas coisas, eles são medicações que são diluíveis em óleo, tá? Então, ele vai super bem. Se você for procurar a marca, o que tem nesse negócio, tem óxido de zinco, é exatamente isso, tá bom? Então, quando você vai usar isso numa ferida muito secretiva, use a barreira protetora. Essa barreira protetora, ele não vai deixar, tira o contato do desbridante que você vai usar com a pele, tá? Então, desse jeito você protege a pele. Pode notar, olha como fica quando você desbrida direitinho, você mantém o desbridante químico aqui, ó, cadê? Aqui, ó, essa daqui é posterior, ó, cadê? Tem menos, mas ainda tem um pouquinho. Olha como a pele está preservada, tá vendo? Beleza? Aqui você pode notar que não está tendo aquele brancão. Isso aqui foi tipo um pouquinho depois daquele desbridamento anterior lá, tá? Se não tivesse feito aquilo lá, o que iria acontecer? Ele iria ficar uma lesão mais esbranquiçada. E isso tem o potencial de aumentar o tamanho da ferida, tá bom? Isso perpetua a ferida do cara, tá bom? Que mais? Você tem, em relação aos curativos, a gente tem o seguinte. Você tem curativos que são desbridantes, tá? Então você tem os desbridantes, tá? E esses curativos podem ser separados em curativos que são mais absortivos e não absortivos. Tá bom? Então o que acontece? Você tem vários graus de desbridantes químicos e você tem vários graus de absorção, tá? Nessa aulinha aqui eu vou mais dar um norte do que chegar a falar todos os tipos, senão a gente fica 3 dias aqui falando direto. Tá bom? Então o que acontece aqui é o seguinte, em relação aos tipos de curativos mais absortivos que a gente pode utilizar, olha, os não absortivos, o que você pode utilizar? Você pode usar o hidrogel com alginato, tá? Que é a mesma coisa, só que tem o alginato. O alginato é uma medicação que queima a ferida, tá? Então desse jeito você vai queimar a fibrina
e você pode lançar mão em queimando a fibrina, você vai deixar formar o tecido de granulação. Existe um desbridante não absortivo que ele é muito fraquinho. Tanto é que ele é tão fraquinho, mas tão fraquinho, que a gente pode usar ele até no lugar do só para manutenção do meio, que é a sulfadiazina de prata. Ele é um desbridante tão bunda, mas tão bunda, que você só consegue tratar esfacelo com ele. Tá? Então a gente acaba usando a sulfa, principalmente quando o paciente pega e ele não tolera o uso do óleo. Tá? É muito comum, se você deixar óleo em cima da pele, o óleo dá aquela sensação de calor. O paciente, às vezes, tem muito paciente que reclama que esquenta. Tá? Tem muito paciente que reclama que queima quando ele usa o AGE, o óleo de girassol. Então, a gente acaba usando muito a sulfa, a gente acaba usando muito a sulfadiazina de prata quando você quer manter, aqui, ó, deixar aqui a sulfadiazina de prata. Quando não tolera o AGE, tá? A gente acaba usando por causa disso. E ele funciona bem para esfacelo. E ele é um desbridante tão fraco, mas tão fraco, que ele não zoa o tecido de granulação. Tá? Quando a gente vai usar, por exemplo, o hidrogel com alginato, ele já é um desbridante muito mais importante. Tá? Então, você evita colocar no tecido de granulação. Tá? Então, você orienta, olha, vai pegar com um cotonetezinho, pinta onde está esse branquinho, não sei o que, no resto você coloca outra coisa, entendeu? Outra coisa que a gente pode utilizar, isso é muito mais comum da gente encontrar, é a fibrase, tá? A fibrase, todo mundo vai lembrar da colagenase, tá? O que é a colagenase? É fibrase, só que tem algumas que vêm, que é o que a gente acha mais fácil no posto, que ela vem com um antibiótico para ter um efeito bacterostático, com o cloranfenicol, tá? Daí o que acontece? Esse daí, ele acaba sendo bem interessante, a fibrase. Qual que é o problema da fibrase? A fibrase, ela, diferente do alginato, ela só age em pH neutro, tá? E feridas infectadas, elas têm uma tendência de ter um pH ácido. Então, o que acontece? Ela não age em feridas potencialmente infectadas. Então, na prática, se o paciente tiver condição de usar um hidrogel com alginato, acaba sendo muito mais interessante do que usar uma fibrase com clorofenicol. Tá? Por quê? Porque o hidrogel com alginato, ele age em qualquer pH. Beleza? Essa é a lógica da coisa. Tá? O que mais que acontece? Você pode lançar mão de outras coisas também. Se você precisar de uma coisa que absorva tá um pouco mais secretiva a ferida, e você quiser você quiser absorver um pouco mais, você pode lançar mão de uma outra coisa. Você pode usar o alginato de cálcio. O alginato de cálcio é isso daqui, gente, só para vocês não boiarem total, tá? O alginato de cálcio, esse tipo de coisa, esses tipos de conduta de curativo, eles não são só para úlcera venosa. O alginato de cálcio é tipo esse feltrinho branco, tá? Esse feltrinho branco você coloca, você pode recortar ele por cima da ferida e se a ferida não for muito grande, você pode até pedir para o paciente fazer da forma, claro, o mais estéril possível, dentro dos limites, você tenta contaminar o mínimo possível a ferida, você pode cortar isso aqui e deixar ele guardado, sei lá, a ferida é pequenininha, pega um alginato de 10x10, pede para ele cortar em 4 e usa só um quadradinho. E isso daqui, você corta só dentro da ferida, você coloca só dentro da ferida. Para quê? Dentro da ferida. Ele vai pegar e ele vai ter o efeito desbridante, tá? Efeito desbridante, tá? E ele também, além disso, ele vai fazer o quê? Ele vai absorver o excesso de secreção. Para deixar de uma forma a ferida menos... Vai desbridar e vai tirar o excesso de secreção para ter o tecido mais viável, tá bom? Que mais? Se você precisar de um desbridante, alguma coisa que absorva mais do que desbride, você pode lançar a mão do carvão ativado. Vai pintar de preto curativo? Não. Pelo amor de Deus, não faça essa bosta. É um sachê de carvão que você encontra, tá? Os sachês de carvão ativado, eles fazem o seguinte. Ele vai absorver muito mais, tá? Ele tem um efeito desbridante razoável também, menos do que o alginato, mas ele tem, tá? Ele mais absorve do que desbrida. E outra coisa que é interessante é que você pode utilizar ele no começo, porque ele vai desbridar muito mais e ele também tem aquele efeito que você usa em outros lugares, ele também tira o odor,
tá? Então ele é bem legal para essas coisas, tá? Lembra que o odor é um sinal de alerta também, tá bom? Então, se tiver um odor muito importante, você tem que pensar, se tá fedendo a ferida, velho, pode ser que esteja infectada para não ter que operar, desbridar, alguma coisa mais importante. Lembra que você é médico, velho. Se esse negócio tiver algum problema, você tem que pensar, às vezes só o curativo não é o suficiente, tá? Que mais? Tá ali, ó. O carvão, ele desbrida um pouco menos e absorve mais, tá? E ele também tem uma ação no odor, no cheiro, no fedor da ferida, tá bom? Só que você tem que lembrar que se a ferida estiver muito fedida, velho, você tem que tomar muito cuidado, tá? Que mais que a gente tem que levar em consideração? Outra coisa que existe, isso daqui é geralmente em condutas que, de uma forma bem grosseira, paciente está com tecido bom, o que você vai usar? AGE, tá? Vai ter que usar qualquer coisa para desbridar, lembra de colocar para proteger a pele com alguma coisa, isso é super importante. Proteger a pele com óxido de zinco. Para quê? Se você pegar de rotina, proteger, coloca primeiro o desbridante, a barreira protetora, isso aqui, essa proteção aqui, a gente chama isso de barreira protetora. Barreira protetora. Para você proteger a pele, você vai perceber que vai mudar o perfil da ferida, porque você não vai ter mais aquele brancão ao redor, tá bom? Que mais? Você vai usar a barreira protetora e você vai colocar o desbridante, tá? Se você precisar desbridar mais ainda, se precisar de alguma coisa mais forte ainda do que o hidrogel, tem coisas que você pode lançar mão, que é como, por exemplo, a papaina. A papaina é uma solução que você... parece um gelzinho também, que ele é um desbridante bem importante. Geralmente você acaba manipulando. Geralmente a gente acaba usando na faixa de 10%, tá? Então o que você faz? Lava a ferida e tudo mais direitinho. Na hora de você colocar, você vai aplicar a papaina, você vai gotejar, vai aplicar, tá? Uma gotinha com bem pontuado. Ele é um desbridante bem importante, tá? Só nas áreas de fibrina, na área que você quer desbridar, tá? E sempre, principalmente a papaina, sempre só depois de colocar a barreira protetora, para você não queimar o tecido bom, tá? Colocou lá, no tecido que estiver viável, onde está a granulação, você vai meter um AGE, ou meter um hidrogel, ou alguma coisa assim, tá bom? E, normalmente, quando você tem curativos que são mais absortivos, como, por exemplo, o carvão, ou como, por exemplo, o alginato de cálcio, esses curativos, eles podem ficar mais tempo. Você pode deixar de 2 em 2 dias, 48 horas, ou até 72 horas, tá? Geralmente, experiência minha, eu evito, tá? Eu evito deixar muito tempo a ferida fechada para a gente não perder o controle, tá? Principalmente quando você está nessa fase de ter que desbridar, tá bom? Existem tipos de curativos que são para ficar mais tempo, mas eles têm que ficar bem de olho. E esses pacientes, a coisa é viva. Você fez o curativo, você começou a usar, por exemplo, um hidrogel e uma papaina, na semana seguinte você vai ver esse cara de novo, você vai ver, ó, precisa desbridar ainda? Beleza, vamos manter. Ah, não precisa mais, então beleza, vamos trocar esse papaina, vamos trocar por um hidrogel. Ou vamos trocar esse papaina por um AGE, tá? Então a coisa é viva, você vai ter que ir acompanhando esse paciente com uma certa frequência. No postinho acaba sendo mais fácil você acompanhar isso do que em serviços grandes, porque você tem volume muito grande, é difícil o paciente voltar. Quando você está no postinho, você tem a vantagem que o paciente volta para fazer o curativo lá com você. Então às vezes ele nem acaba entrando em agenda de consulta. Eu tenho muito paciente que vem para mim no serviço terciário, que eu acabo vendo ele fora dos dias de consulta dele, porque ele faz o curativo enquanto eu estou no ambulatório. Aí chega lá, a enfermeira te chama, doutor, dá uma olhadinha na ferida, não sei o que. Aí chega lá, dá um bisu e fala assim, beleza, vai fazendo assim assado. Aí você vai orientando, é bem fácil de fazer isso. E agora, voltando, qual que é o intuito dos curativos aqui, ó, intuito dos curativos bioativos bioativos na insuficiência venosa, na úlcera venosa. Úlcera venosa. É você poder permitir que tenha um tecido viável, de tal forma a poder deixar fechado mais tempo a ferida. Para que isso? Por uma razão simples. Aqui ficou feio esse negócio. Para que isso?
Para quê? Para você poder lançar a mão da elastocompressão, que a gente estava comentando antes, que é a base do tratamento. Tá? Então, o que a gente faz? A elastocompressão, a gente pode lançar a mão de duas formas. Tá? Você pode utilizar, a elastocompressão que você vai usar, você pode usar a elástica, tá? Que daí a gente pode utilizar o quê? Você pode utilizar a associação de meias elásticas no paciente, tá? Associação de meias elásticas, tá? Ou então, você pode lançar a mão de da faixa elástica, tá? Lembrando, e existe também a compressão inelástica, que é a compressão que é mais importante, que a gente estava falando que seria até o ideal. Mas lembra que você tem que ter uma coisa que é muito importante também aqui. Se você vai apertar a perna do cara, o cara tem que ter pulso. Lembra disso, é super importante. Tem que ter pulso. Pulso. Ou então, uma outra coisa que você pode fazer também é que dificilmente vai rolar isso num posto. Eu já pedi demais. É uma coisa que a gente acaba fazendo em serviço terciário quando a gente está como um especialista. A gente pode fazer uma coisa chamada índice tornozelo-braço braquial, tá? Porque você considera o paciente como portador de aterosclerose, portador de insuficiência arterial, quando ele tem um ITB. O que é o ITB? É a relação da pressão arterial, da pressão com a qual, da pressão de fluxo sistólico, tá? Porque quando você está ressonando com o Dopplerzinho na artéria distal, você comprimiu e viu com que pressão que ele para, tá? O fluxo do membro avaliado, tá? Do membro avaliado, geralmente é membro inferior, né? Com o do membro sem alteração. Membro sem alteração. Geralmente a gente compara índice tornozelo na perna, membro superior. Membro superior, tá? Por que a gente faz isso? A gente usa membro superior porque geralmente o membro superior ele não é acometido por aterosclerose, tá? Então a gente compara o da perna com o do tornozelo. Se a ideia, geralmente, como é um índice, a pressão é a mesma em todo mundo, se a pressão é a mesma, então a pressão é para estar normal. Se a pressão de um é igual ao do outro, então teoricamente tem que ser normal, certo? Sempre com uma variação, é o normal. É o normal, tá? Mas a gente sempre tem que ter um intervalo de confiança. Então, 0,9 a 1,1 é o normal, certo? Lembra que se você tiver uma artéria muito calcificada, vai ser mais difícil você apertar. Então, pode aumentar o ITB. Isso acontece muito no diabético, que a gente chama de calcificação de Monckeberg. E se a pressão tiver, se você apertar e fechar na pressão mais baixa, você pensar numa isquemia. Se você tiver um ITB abaixo de 9, de 0,9, não pode comprimir totalmente, tá? Existem compressões menores, mas a elastocompressão com pressão inelástica, com compressões de associação de meia elástica, você não pode usar se o ITB estiver abaixo de 0,9, tá bom? Que mais? O que a gente vai encontrar aqui? A compressão inelástica a gente pode usar o que a gente chama de bota de Unna. O que é a bota de Unna que eles falam tanto? Tá? A bota de Unna é o seguinte, é você pegar, é uma faixa dura, que não é nada elástico, e ela faz o quê? Ela é embebida com óxido de zinco, e você fixa o volume da perna, certo? E você coloca desde a base dos dedos, para não inchar, até a tuberosidade da tíbia. E quando você coloca ela, tem técnica de colocar. Geralmente você tem uma técnica de olho de escama de peixe, você vai fazendo em 8, ou então você vai subindo, eu costumo fazer mais dessa forma. Você enfaixa e sobe metade do tamanho da faixa, certo? E como é uma compressão, você faz, a ideia é compressão inelástica, não é você apertar, você não precisa fazer esse curativo apertado. Ele é para você fixar o volume da perna e a variação de volume da perna que dá a pressão, certo? E esse curativo fica 7 dias. Em outras palavras, se você tiver qualquer suspeita de que essa ferida está infectada, você não pode usar esse curativo, tá? Se estiver infectado, você não pode usar uma bota, senão vai ficar uma semana fechada uma coisa infectada e aí deu ruim, tá? Outra coisa que pode lançar a mão são algumas coisas que a gente chama de curativos multicamadas. Esse aqui é um exemplo de um multicamada, que é o seguinte, esse tem várias marcas, tem várias coisas diferentes que a gente pode lançar a mão. O que é isso aqui? Você coloca primeiro, são dois enfaixamentos elásticos e eles associados têm um efeito inelástico.
Qual que é a vantagem disso daqui? O segundo, geralmente, ele se fixa no primeiro. Então, quando a gente usa a bota de Una, o que acontece? No começo ele fica tenso direitinho. Com o passar do tempo, conforme o paciente vai andando, ele afrouxa. Esse daqui, o segundo, ele acaba não afrouxando tanto, porque ele está fixo. Entendeu? Porque ele gruda um no outro. Então ele tem um efeito mais inelástico do que o anterior. Então o curativo multicamada é uma ótima opção. Só que no privado a gente usa mais isso daqui. Acaba sendo mais difícil da gente conseguir isso aqui no público porque é muito caro. Tá? Geralmente esse kit aqui dessa foto, ele custa o preço acho que de umas 5 ou 6 botas. Tá? Que mais que a gente pode lançar a mão? Se você quiser fazer elastocompressão, a ferida não está infectada, só que você não pode se dar o luxo de ficar uma semana sem ver a ferida, você pode usar o que a gente chama de faixa elástica, que é o que a gente estava falando aqui. O que é a faixa elástica? Você fez o curativo inteiro, essa foto aqui ela parece mais propaganda de negócio de vasinho, tá, gente? Desculpa, mas é o que tem para hoje. É o que? É um tipo de enfaixamento que estica, tá? Só que daí o que acontece? Você vai aplicar ela igualzinho uma bota de Una, só que você coloca por cima do curativo normal. Então você consegue associar os curativos, beleza? E esse daqui se coloca desde a base dos dedos, esse daqui o animal está colocando errado, isso aqui é para posar para foto para parecer bonito. Mas, geralmente a gente para na tuberosidade da tibia igualzinho, tá? Então aqui o que acontece? Esse curativo, você vai usar ele quando você quer já ter um efeito da compressão, tá? E você não tem como ficar sem tirar esse curativo todos os dias, porque isso aqui você vai tirar. E outra coisa, a faixa elástica ela não é de uso único. Geralmente quando você vai usar a faixa elástica, o que a gente faz? Você pede para o paciente comprar o curativo, pelo menos um par de faixa elástica, usa uma e lava a outra e vai intercalando. A partir daí a gente já vai vendo como é que a gente vai lidar com isso. Beleza? Daí você vai fazer o seguinte, você vai fazendo isso até a ferida começar a ir diminuindo de tamanho, certo? Nesse inteirinho, é legal você ter o contato com um especialista, para quê? Para a gente poder pegar e tentar tratar a causa da insuficiência venosa. Seja você tratar com espuma, seja você tratar com uma cirurgia de varizes, seja você fazer uma termoablação da safena, sei lá, tem vários tipos de tratamento e depende de caso para caso. Tem casos que a gente é obrigado a usar só elastocompressão e acabou. Por exemplo, tem uma doença que tem um profundo, sei lá, uma síndrome trombótica que você não tem como mexer na via profunda. Sei lá, tem casos e casos, tá? Daí o que você pode fazer? Chegou nesse ponto, você cicatrizou a ferida. Cicatrizou a ferida, certo? Cicatrizou a ferida. Deixa eu pegar uma fotinha de uma feridinha cicatrizada. Aqui, ó. Você vai ter uma feridinha que a pele tá... Essa aqui não tá inteira fechada, tá? Eu já passei essa daqui agora. Imagina que a pele tá toda nesse aspecto aqui, ó. Recém-cicatrizada. Esse tecidinho bem clarinho aqui, tá vendo? Esse aqui... é muito frágil esse tecido, qualquer pancadinha já abre de novo, é um saco. Então o que você tem que fazer? Você tem que proteger essa ferida até ela ficar mais bem, vai ficar mais consistente, vai ficar, ó, essa aqui é bem recém cicatrizada, só que deve ter formado essa pele de uma semana para outra provavelmente. Essa daqui já deve ter mais de um mês. Para você poder deixar sem o curativo, ela não pode estar nesse aspecto aqui, ela tem que estar num aspecto mais próximo disso daqui. Certo? Eu espero que vocês estejam conseguindo ver meu curso, gente. Tá? Então, daqui, ó, tem que ter um aspecto mais próximo disso, não disso aqui. Esse aqui, qualquer pancadinha, ele se desfaz. Certo? Então, o que você pode fazer? Você tem que hidratar. Hidratar a pele. Pele recém-formada. Tá? Isso daqui você pode utilizar, a grande maioria dos hidratantes que você acha no mercado são hidratantes bem fraquinhos, tá? Uma coisa que a gente costuma usar, que é fácil de você usar, só que o paciente acaba tendo que comprar, são soluções de ureia, tá? Geralmente, quando o cara compra uma solução de ureia, e é do creme de hidratante normal, geralmente você vai achar muito ureia 10%, tá? Ureia 10% é um hidratante normal, nada de absurdo. Esse paciente você pode lançar mão de você hiperidratar mais, tá? Então você pode lançar mão da ureia 20 a 30, 20%, você pode mandar ele manipular 30%, tem casos que você pode deixar até 40%, tá? Daí você vai mantendo por enquanto o curativinho fechado até ele estar com aspecto melhor. Se o paciente tiver como comprar, você pode usar, por exemplo, uma placa de hidrocoloide, que ela vai manter vai ter a proteção e vai manter hidratado. Tá? Tem um mar de outras coisas. E toda empresa de curativo vai cada dia te entregar coisas diferentes. Beleza, pessoal? Matou
resolveu. A gente já definiu um pouquinho de tudo. Dúvidas, críticas, choros, lamentações. Como tá gravado, nem adianta eu tentar fazer perguntas e respostas que a galera não vai conseguir ver. Então vamos fazer o seguinte. Me manda direct lá no Instagram e a gente vai trocando figurinha, tá bom? Falou, pessoal. Show de bola. Excelente. Resolvendo aqui a coisa. A gente se vê lá semana que vem.